Olá, amigos de Carta Capital. Hoje vamos entrevistar a única mulher a governar um estado brasileiro, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, que foi reeleita já no primeiro turno com 58,31% de votação. Ela recebeu mais de 1 milhão de votos, a maior votação da história do Rio Grande do Norte para o cargo. Governadora Fátima Bezerra, seja muito bem-vinda e parabéns pela vitória tão expressiva. Bom, cumprimentar você, Fabíola, e a todos e todas que estão nos assistindo. Para começar, eu queria que a senhora fizesse um paralelo da sua eleição de 2018 e a reeleição agora. Como pegou o Estado e como está a situação neste momento, quando a senhora se prepara para iniciar o segundo mandato? Primeiro, Fabíola, me permita aqui dizer a alegria do Rio Grande do Norte, mais uma vez, né, ter mostrado protagonismo no que diz respeito à participação das mulheres na política, me reelegendo, inclusive já no primeiro turno. Em 2018, conforme foi mencionado, eu fui a única mulher governadora eleita no Brasil. E agora reeleita de novo já no segundo turno, né? Isso tem a ver com a história do Rio Grande do Norte, né? O pioneirismo do Rio Grande do Norte no que diz respeito à participação das mulheres na política. É bom lembrar que o primeiro voto feminino na década de 20 se deu aqui no Rio Grande do Norte, que foi Celina Guimarães. A primeira prefeita eleita do Brasil, inclusive da América Latina, também foi no Rio Grande do Norte, na cidade de Lages, Alzira Soriano. E também aqui a terra de Nísia Floresta, né? Nísia, que foi uma mulher muito inspiradora, né? A posição de vanguarda que ela assumiu na defesa dos direitos das mulheres. Então, a minha alegria, mas desde já também dizer que estou feliz porque vai ter mais uma mulher governadora, porque tem a disputa em Pernambuco, né? Duas mulheres disputando, e, inclusive, meu partido está apoiando a deputada Marília Reis, por quem eu tenho um intenso carinho, e espero, inclusive, que Marília seja eleita governadora. Mas, voltando aqui à sua pergunta, Fabíola, eu quero dizer que, lá em 2018, né, a maioria do povo do Rio Grande do Norte apostou realmente no nosso projeto de governo de perfil democrático popular. E o fato é que nós, ao assumirmos em janeiro de 2019, pegamos um Estado falido, quebrado, né? Eu costumo dizer que, se o Estado fosse uma empresa, teria a sua falência decretada na época, porque é um Estado que não conseguia sequer, Fabíola, sequer pagar aos seus servidores. O caos na segurança pública, o colapso no SUS e por aí vai. O fato é que, repito, nós formamos uma equipe muito boa, equipe muito competente, sensibilidade do ponto de vista social, espírito público, e mesmo enfrentando uma pandemia de efeitos devastadores, a gente pode falar sobre isso também, mas o fato é que nós conseguimos arrumar a casa, tirar o Estado do buraco em que ele se encontrava, organizando as finanças, quitando as dívidas mais urgentes, sem descuidar das áreas sociais, a segurança, a educação, a saúde. O fato é que nós conseguimos resgatar, eu diria que o respeito e a dignidade dos servidores, bem como também recuperar a credibilidade, a confiança junto aos investidores, ao setor exatamente produtivo, né? E a reeleição, portanto, é o resultado desse trabalho de reconstrução que nós fizemos. O governo, a maioria do povo, fez uma avaliação, sem falsa modéstia, que a professora fez o dever de casa, certo? Mesmo tendo um presidente jogando contra, repito, enfrentando uma pandemia com toda aquela gravidade, né, que foi aquela crise sanitária, mas é isso. A maioria da população fez essa avaliação, que a professora fez o dever de casa, esse trabalho de reconstrução, inclusive também já tendo a
capacidade de ampliação, recuperando a capacidade de ampliação de investimentos e associada a algo fundamental, que eu acho, em síntese, dizer para você o seguinte, que a maioria fez essa avaliação, que a gente teve competência, capacidade de gestão de tirar o Estado do buraco, né, esse trabalho de reconstrução, e associado a um fator fundamental, que é a perspectiva de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo quanto o povo do Rio Grande do Norte, por exemplo, tem clareza da necessidade de volta do Lula aos destinos desse país e associar que, evidentemente, que Lula, presidente, o melhor para o Rio Grande do Norte, é Fátima governadora de novo. A senhora falou das dificuldades que enfrentou no começo do governo, mas eu queria saber do segundo mandato. A gente pode deduzir que as contas estão equilibradas, a senhora deve começar um segundo mandato numa condição melhor e, portanto, fazer um segundo governo melhor também? Olha, sem dúvida, porque, repito, nós demos um passo muito importante do ponto de vista de organizando as finanças, de corrigindo o desequilíbrio fiscal, financeiro, orçamentário grave que a gente encontrou. Era uma balbúrdia tão grande, uma esculhambação, uma falta de respeito tão grande, que, para você ter uma ideia, sequer calendário de pagamento existia no Rio Grande do Norte quando eu assumi em janeiro de 2019. Some-se a isso o agravante que tinha 4 folhas em aberto. Tinha servidor, em 2019, que ainda não tinha recebido o 13º de 2017. Essas 4 folhas em aberto custaram R$ 1 bilhão. Portanto, nossa tarefa, repito, foi fazer toda uma economia, revisando contratos, auditorias, etc. e tal, buscando economizar recursos para quitar essa dívida mais urgente, que era a dívida com os servidores, bem como também o passivo com os fornecedores, etc. Mas, ao lado disso, Fabíola, eu acho que teve outro dado muito importante, que foi a visão, né, desenvolvimentista que nós tivemos. Ou seja, o quanto é necessário, importante, ter o Estado preparado para ser indutor do desenvolvimento. E, nesse aspecto, nós fizemos aqui uma ousada revisão na política de incentivos fiscais. Tivemos coragem, competência para fazer revisão dessa política de incentivos fiscais, por exemplo, incentivo à indústria, por exemplo, incentivos na área do regime de serviços, por exemplo, incentivos voltados, por exemplo, para a agricultura familiar, que é uma cadeia produtiva muito, muito importante. E o fato é que, com isso, nós conseguimos estancar aquele ciclo que o Rio Grande do Norte estava vivendo de estagnação econômica, inclusive as empresas indo embora do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque o Rio Grande do Norte tinha perdido competitividade. As políticas adotadas pelos estados vizinhos, ousadas, e os empregos estavam indo embora. Isso é página virada. Com essa revisão ousada da política de incentivos fiscais que a gente fez aqui no Rio Grande do Norte, os empregos não só se mantiveram, como a gente ampliou os investimentos, portanto, gerando mais empregos. Associado também o cenário do Rio Grande do Norte, o potencial que o Rio Grande do Norte tem, por exemplo, no contexto do petróleo e gás e no contexto das energias renováveis. Aqui é outra área muito especial para nós, porque eu tenho orgulho de dizer que o Rio Grande do Norte já faz parte desse processo de transição energética, essa agenda contemporânea, imperativa, que é a substituição da matriz energética, sair do combustível fóssil para a energia limpa. E o Rio Grande do Norte já é protagonista nessa área. Nós continuamos líder em produção de energia eólica a nível nacional. 6,4 gigas é o que nós exatamente produzimos. Nós exportamos a energia do Rio Grande do Norte para o Brasil. E agora estamos preparados para exportar energia para o mundo. Repito,
adentrando agora no offshore, que é energia eólica no mar. O Rio Grande do Norte está aguardando o desfecho dos projetos que estão em andamento, sendo analisados, de licenciamento ambiental para energia eólica exatamente no mar. É evidente que o Nordeste tem esse potencial nessa área, o que é muito importante, mas o Rio Grande do Norte se destaca em particular, porque, de fato, aqui está a melhor qualidade de recursos eólicos em matéria de sol e de vento. E, para tanto, o governo está fazendo o seu papel, por exemplo, modernizando. Nós temos o Atlas Eólico Solar, nós temos a Câmara Técnica, o diálogo permanente com o setor produtivo, com a sociedade, a participação da academia. Nós acabamos de concluir, aqui no Rio Grande do Norte, um estudo de viabilidade técnico-comercial ambiental, coordenado por quem? Pela universidade, por um grande especialista nessa área de logística portuária, e nós estamos agora já em tratativas com investidores para, se Deus quiser, Fabíola, o Rio Grande do Norte sair na frente e construir o primeiro porto indústria verde no Nordeste e no Brasil, que será um porto voltado, dimensionado especialmente para o escoamento da produção da energia eólica, combinando exatamente com a produção do hidrogênio verde. É uma parceria público-privada, é um investimento em torno de 6 bilhões de reais, mas o fato é que eu estou muito, muito otimista, porque o Rio Grande do Norte tem esse ativo extraordinário, e nós estamos, portanto, fazendo o nosso papel, inclusive já em andamento, repito, as tratativas com os investidores, inclusive agora, recentemente, assinamos aqui um convênio para desenvolvimento de uma planta piloto do hidrogênio verde. Agora, tem também a questão do petróleo e gás, e com um diferencial aqui para o Rio Grande do Norte. Nós somos o maior produtor de gás, e no nosso governo nós aprovamos a lei do gás, que é a lei mais moderna do país. O Rio Grande do Norte hoje tem condições de oferecer um gás mais barato, portanto, tornando o nosso estado muito mais atrativo pelo que significa o gás para atrair exatamente a indústria. E no campo do empreendedorismo, o Rio Grande do Norte não tinha, mas no nosso governo passou a ter a lei que eu sancionei da micro e pequeno empresa, para fomentar o empreendedorismo, pelo quanto isso significa. Então, esse é o cenário que se coloca. Agora, evidentemente que, com a eleição do presidente Lula, aí o cenário, evidentemente, que é muito promissor, pelo quanto nós teremos no presidente Lula um parceiro, um aliado muito importante para potencializar o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Governadora, a senhora falou há pouco sobre a sua reeleição e a eleição em Pernambuco, que terá também uma governadora. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a participação da mulher na política, porque a gente acaba de eleger um Congresso majoritariamente masculino. A senhora e a governadora de Pernambuco serão duas, de um total de 27 unidades da federação, que pelo menos 25, né, são homens. Queria que a senhora falasse um pouco da participação feminina na política, por que tanta dificuldade, né, de se colocar em espaços de poder? Com certeza, Fabíola, isso é uma agenda que nos desafia permanentemente, porque nós não podemos nunca deixar isso se naturalizar. De repente, somos tantas e tão poucas ainda nos chamados espaços de poder. Veja, 27 estados da federação, ao mesmo tempo em que, como eu digo, eu celebro do Rio Grande do Norte manter esse pioneirismo, mas, ao mesmo tempo, isso deve ser motivo de muita reflexão. O que é isso? 27 estados, só uma. Agora vai dobrar, mas vai ter apenas 2 mulheres, né? Quando você olha para o legislativo estadual, para o legislativo federal, a desproporcionalidade é imensa, imensa. A gente não chegou ainda sequer a 20% da presença das mulheres, por exemplo,
na Câmara dos Deputados. E, evidentemente, que isso tem tudo a ver, né, com a, a sociedade patriarcal, né, todo esse machismo, né, de caráter estrutural que permeia, infelizmente, toda essa realidade exatamente das mulheres, né? Somado ao preconceito, a violência, a discriminação que a gente enfrenta. Eu sei o que é isso, viu, Fabíola? Eu enfrento preconceito e já enfrentei de toda ordem. Primeiro de classe, porque eu venho de uma origem humilde, família pobre, assim como o presidente Lula, migrante, saí do meu querido estado da Paraíba, vim para o Rio Grande do Norte, que me acolheu, para poder dar continuidade aos meus estudos. Foi tudo muito difícil, muito, muito difícil, né? Eu sou daquela geração dos sobreviventes da seca. Depois, o preconceito de gênero, pelo fato de ser exatamente mulher. E o preconceito também de orientação sexual e por aí vai. Mas eu estou colocando essas questões, portanto, para ressaltar a importância da gente aprofundar essa reflexão, no sentido da gente não abrir mão de maneira nenhuma de avançar na luta para que as mulheres tenham o direito a ser o que elas quiserem, para que as mulheres tenham mais oportunidades. Ora, a mulher pode ser governadora, como eu estou sendo eleita pela segunda vez. A mulher pode ser vereadora, pode ser deputada, pode ser senadora, ela pode ser juíza, ela pode ser, enfim, a profissional liberal competente, etc. Mas o fato é que o que eu quero chamar a atenção, a gente está voltando aqui mais para o tema das mulheres na política. E é importante porque isso tem a ver com democracia, né? E não é saudável, tá entendendo? Uma democracia onde as mulheres são subrepresentadas. Mas eu não gosto de ficar apenas na constatação, olhar para frente. Inclusive, reconhecer também os avanços que já tivemos. Eu, no Congresso Nacional, participei de toda essa luta no que diz respeito às mudanças na legislação eleitoral, como o fundo partidário, a questão do horário eleitoral, de destinar um tempo maior para as mulheres. Mas nós precisamos avançar muito nessa pauta ainda. Inclusive, por exemplo, na pauta que é não apenas estabelecer cota, reserva para as mulheres se candidatarem. Nós temos que avançar de ter cota nas cadeiras dos parlamentos, Fabíola. Isso sim, agora. E cada vez mais enfrentar, desconstruir todo esse machismo. Me permita rapidamente aqui também evidenciar o papel do meu partido, porque o mundo da política é muito machista ainda, é horrível, tá entendendo? Muito, muito machista ainda, muito. Né? Mas aqui quero evidenciar o papel do PT, o PT que desde cedo tem essa sensibilidade de entender a importância da participação das mulheres na política, tanto é que a primeira mulher eleita presidenta do Brasil saiu exatamente dos quadros do PT, que, aliás, foi brutalmente, cruelmente injustiçada com aquele impeachment, que foi uma farsa jurídica, etc. e tal. O PT também, que nas suas instâncias dirigentes, estabelece exatamente a questão da paridade. Então, assim, é evidente que, repito, né, infelizmente, esse machismo ele é filho, né, dessa sociedade patriarcal que nós herdamos, mas o importante é a gente não perder de vista de seguir avançando. E acho que, para avançar nessa luta da participação das mulheres na política, mais do que nunca, o dever de casa agora fundamental é derrotar exatamente o Bolsonaro, pelo que representa ele, né, enquanto misógino, machista,
reacionário. Então, e o quanto isso, inclusive, termina alimentando cada vez mais a discriminação, o preconceito, a violência contra as mulheres. Quando você olha assim para o presidente, o perfil que ele adota, o quanto ele humilha, agride as mulheres, isso foi comprovado, é jornalista. Aqui, e se for falar desse passado recente dele, imagine aquela cena dele insultando a deputada Maria do Rosário. Não era só a deputada Maria do Rosário, era insultando, era agredindo, né, com a violência sem tamanho, as mulheres do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, quando ele chegou a dizer que ela não merecia nem sequer ser estrupada. Isso é um horror, isso é um horror. É como se a faixa presidencial tivesse lá o nome de misoginia. Mas, enfim, né? Enfim, eu tenho Eu muitos queria pontos. falar exatamente sobre a campanha para presidente, que o ex-presidente Lula, ele teve 67% dos votos do Nordeste, e que alguns atribuem que foi esse percentual que deu a liderança nele, ao presidente no resultado das urnas. E existe uma aposta de que o Nordeste tem como ampliar, ele precisa pouco mais de 1,5 milhão para ganhar as eleições, e existe uma aposta dentro do próprio PT de que esses votos sairão do Nordeste. A senhora falou aí da disputa entre os estados, né? Quem vai dar mais voto para Lula. Eu queria saber se a senhora acredita que a proposta de Bolsonaro de antecipar o Auxílio Brasil e o empréstimo consignado anunciado por ele, se isso não vai atrapalhar, né, esse desafio e comprometer esses votos do Nordeste para o ex-presidente Lula. Certo, Fabíola, primeiro ainda só para completar aquele tema da participação das mulheres na política, só para deixar claro, então eu acho que a tarefa mais importante que a gente tem agora para seguir avançando, porque a gente já teve conquistas, no que diz respeito a ampliar a participação das mulheres na política, é exatamente derrotar o Bolsonaro, né? Pelo perfil conservador, machista, misógino, exatamente, que ele tem. Essa é a tarefa mais urgente, porque com isso nós vamos, se Deus quiser, garantir mais dignidade, mais liberdade e mais proteção exatamente para as mulheres. Segundo turno, você traz aqui os elementos do Auxílio Brasil, etc. e tal. Fabíola, deixa eu te falar uma coisa, aí eu vou falar do ponto de vista do Nordeste. O voto do Lula está muito cristalizado, muito cristalizado. Eu terminei a campanha do primeiro turno, imediatamente já assumi a coordenação da campanha do presidente Lula. A semana passada, inclusive, estive naquela reunião da coordenação nacional. Aqui nós reunimos os nossos aliados, o time permanece coeso, unido, trazendo cada vez mais a participação de diversos segmentos da sociedade civil, porque a palavra de ordem aqui é manter acesa a chama da esperança, que vai se transformar em confiança, com um dever de casa, que é ampliar exatamente a votação do presidente Lula. Eu já fiz um giro não só aqui em Natal, que Lula, inclusive, ganhou, fazia 2 eleições que o PT perdia as eleições na capital, viu, Fabiola? E dessa vez nós ganhamos as eleições aqui na capital. E o fato é que a temperatura aqui em Natal muito boa, na região metropolitana, e eu já fiz um giro pelo interior do estado, emocionante. Eu, sinceramente, está entendendo, Bolsonaro não tem mais espaço para crescer no Nordeste. O voto é muito cristalizado porque o Nordeste, mais do que qualquer outra região, sabe o que é que significou o governo Lula para a vida da sua família, para o desenvolvimento da sua cidade. Sabe perfeitamente, ou seja, né, as políticas públicas entraram na casa dessas pessoas. Com as escolas técnicas, Fabíola, por exemplo, foram 19 institutos federais que nós trouxemos para o Rio Grande do Norte, e eu tive uma participação decisiva na época. Por isso que, inspirada nos institutos federais, Fabíola, eu estou fazendo agora os institutos estaduais de educação profissional. Que beleza! Para dar mais oportunidade de educação de boa qualidade para a nossa juventude, já que o presidente que está aí, inclusive, não deu continuidade ao projeto de expansão das escolas técnicas, muito pelo contrário, é um retrocesso atrás do outro na área da educação.
cortando o recurso da merenda escolar, do livro didático, da educação infantil. É um horror, é um horror. É o pior presidente da história desse país para a educação, para o SUS e por aí vai. Mas voltando, então, assim, a memória que nós do Nordeste temos do governo Lula é uma memória de muita dignidade, porque, de fato, a vida do povo melhorou, com mais acesso à educação, à universidade, à escola técnica, com o pró-infância, com a creche, com o caminho da escola, que era o transporte escolar. Fabíola, a questão da geração de emprego, foram 22 milhões. A valorização do salário mínimo, é inegável que com a valorização do salário mínimo, aquela política de aumento real, aquilo aumentou o poder de compra, de consumo, exatamente das famílias, o Luz no Campo, a questão do Bolsa Família, uma política social consistente, e o que o pessoal está vendo agora é um chamado Auxílio Brasil, sem nenhuma perspectiva de continuidade, porque, inclusive, ele não botou no orçamento. O Lula, não. Eles sabem que tem uma política social consistente, duradoura, fortalecendo, inclusive, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Você veja, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos, nesse exato momento, mais de 40 mil famílias na fila esperando por esse Auxílio Brasil, Fabíola, até o presente momento. Em que pese aqui no Rio Grande do Norte a gente ter feito um esforço muito grande no fortalecimento da agricultura familiar, das políticas sociais, através do programa dos restaurantes populares, através do programa do leite e o chamado programa de compras governamentais, que é uma lei que eu sancionei aqui, onde no mínimo 30% da agricultura familiar ou da economia solidária dos produtos da agricultura familiar tem que vir exatamente das compras governamentais. Então, não só merenda escolar, também estamos adquirindo essa produção da alimentação dos presídios, no SUS, nos restaurantes populares, ou seja, na contramão exatamente do que o governo federal tem feito, que foi o desmonte, né, de toda essa estrutura que voltada para o fortalecimento da agricultura familiar, que avançou muito exatamente no governo do presidente Lula. Porque, de um lado, alimentação saudável e, ao mesmo tempo, o potencial de geração de emprego. Então, assim, eu não estou aqui de salto alto de maneira nenhuma, de jeito nenhum, mas eu estou tomada pelo sentimento não só de esperança, como de confiança. Nós vamos ampliar a votação do presidente Lula no Nordeste. De fato, tem já essa competição saudável, né? Porque o Piauí saiu na frente com mais de 70%, mas o Rio Grande do Norte está na fila aqui, está entendendo? Para ampliar a votação do presidente Lula. E o Nordeste, mais uma vez, dando lição de altivez, de sabedoria, porque sabe o que é que está em jogo, o presente e o futuro dos nossos filhos, né? A começar pelo destino da democracia, porque é disso, em primeiro lugar, que nós estamos exatamente falando. O Brasil não suporta mais 4 anos dessa tragédia social, política e institucional que é o governo Bolsonaro ou o desgoverno Bolsonaro. Ainda que saia derrotado, né, o governo Bolsonaro, vai ser uma força política forte, né? Então, como enfrentar esse bolsonarismo após o resultado das urnas, governadora? Olha, eu acho que a gente vai enfrentar com muita mobilização do ponto de vista social e muita participação da sociedade. É assim que eu vejo. Não tem outro caminho, tem outro caminho. Eu acho que aquilo que o presidente Lula tem dito, ao invés dessa excrescência que é orçamento secreto, vai ter orçamento participativo. Ao invés, está entendendo, do desrespeito à sociedade civil, à medida em que esse governo que aí está, ele fez o desmonte de todas as estruturas de participação da sociedade. Você ouviu falar em alguma conferência que esse governo tenha feito, Fabíola? Né? Nenhuma. Nenhuma. Né? A realização de algum fórum, meu Deus, é um horror. Né? É um retrocesso sem tamanho. Então, ao invés de orçamento secreto, orçamento participativo, retomar os canais
de instância, de participação popular, os conselhos, os fóruns, que é o que nós temos feito aqui, graças a Deus, no Rio Grande do Norte. Aqui é um governo de perfil popular democrático que não abre mão de maneira nenhuma do seu compromisso inquebrantável com a democracia. E a democracia, para nós, é a participação da sociedade. Aqui nós retomamos todos os conselhos da criança, do adolescente, dos idosos, das mulheres. Por exemplo, aqui pela primeira vez nós temos o conselho da comunidade LGBTQIA+, o Conselho da Igualdade Racial, os fóruns, ou seja, é um governo que chama a sociedade, vamos discutir, vamos pactuar, vamos aqui juntos traçar quais são os caminhos exatamente mais adequados para a gente avançar em mais direitos, mais cidadania e mais dignidade. Por exemplo, a questão das mulheres, Fabíola, me permita aqui muito rapidamente, nós não podemos, de maneira nenhuma, baixar a cabeça ou nos acostumarmos com uma situação insustentável, intolerável, que é uma mulher sendo agredida a cada minuto. Veja, eu fiz parte da luta que nasceu a Maria da Penha, eu estava lá enquanto deputada, eu fiz parte de todo aquele movimento depois, a chamada lei do feminicídio. E por que é preciso Maria da Penha? Por que é preciso uma lei mais especial, que é o chamado feminicídio? Para que a gente possa combater, fazer o enfrentamento cotidiano, né, dessa desumanidade que é a mulher, de repente, ser agredida, às vezes, inclusive, via óbito, simplesmente pelo fato de ser mulher. E aqui me permita rapidamente, aqui no meu governo não tem só discurso, não. Aqui não tinha Patrulha Maria da Penha, hoje tem. Tem a Patrulha Maria da Penha, não só em Natal, em Parnamirim, mas nas outras regiões do estado. O que é a Patrulha Maria da Penha? É para garantir o cumprimento das medidas protetivas. Aqui, a Maria da Penha vai para a escola, viu, Fabíola? Sabe por que ela vai para a escola? Para fazer o debate lá, de desconstruir, né, todos esses estereótipos, enfim, toda essa noção do preconceito, do machismo, da discriminação e da violência. Maria da Penha nas escolas, para dizer que a gente tem que construir um mundo de paz, de solidariedade, de respeito à diversidade. E, rapidamente, várias legislações que aqui a gente adotou para tornar mais fácil o acesso às mulheres vítimas de violência, inclusive instalando aqui casa-abrigo que não tinha, que absurdo. A mulher, de repente, ameaçada, ela precisava sair de casa e ela não tinha para onde ir. Hoje ela tem uma casa-abrigo para acolher a ela e a seus filhos. E agora em novembro, eu vou nomear mais agentes para a Polícia Civil do meu estado, entre delegado, agentes e escrivão, e vou abrir de uma só vez 7 delegacias de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, aqui, repito, aqui a gente combate, a gente faz um enfrentamento todo dia no que diz respeito à violência contra as mulheres. Não é só um discurso, não, com narrativa, não, é com atitudes, é com ações práticas como essa. A gente, inclusive, tem a Secretaria de Mulheres. Então, assim, eu estou colocando, me permita, desculpa eu trazer um pouco também para a minha realidade, porque eu acho que essa realidade aqui, que se Deus quiser, de compromisso com políticas, né, para fazer o enfrentamento à desigualdade, ao preconceito, à violência, que voltará com o governo Lula. Por exemplo, o combate à fome. Aqui no Rio Grande do Norte, com Lula voltando, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos avançar num projeto de desenvolvimento sustentável em curso, no combate à fome, porque essa será, novamente, a principal prioridade de Luiz Inácio Lula da Silva. E ele já fez isso exatamente quando governou. E o que aí chegou destruiu as políticas sociais. Foi uma destruição tão forte que trouxe o Brasil de volta para o mapa da fome. Então, assim, Fabíola, fechando o que você me perguntou, o Nordeste tem memória, tem gratidão e tem sabedoria. E sabe separar exatamente o joio do trigo. Sabe que com Lula
viveu tempos de cidadania, tempos de prosperidade. E com esse governo que está aí, é tragédia do ponto de vista social, e ele não vai se deixar enganar de jeito nenhum. Ô, governadora, mas o Nordeste deu mais voto a Bolsonaro nesta eleição do que em 2018, né? E alguns nomes, né, bolsonaristas terminaram se destacando. No Rio Grande do Norte, por exemplo, o ex-ministro Rogério Marinho, né, bolsonarista, foi eleito senador, né? Embora a senhora tenha quase 60% dos votos, não elegeu seu candidato a senador. A senhora não vê espaço para o bolsonarismo crescer no Nordeste? Olha, veja bem, teve essa onda, né? Mas, por outro lado, vamos aqui falar por exemplo, do resultado aqui do PT. O Rio Grande do Norte tem apenas oito cadeiras na Câmara dos Deputados, e o PT fez 2 cadeiras. Renovou o mandato da deputada Natália, aliás, a mais votada do Estado, mais votada, e elegeu o deputado Fernando Mineiro. Aqui na federação, nós fizemos 6 parlamentares a nível estadual, a metade do PT. Renovamos os 2 mandatos existentes e elegemos mais uma deputada. O resultado para o governo, você sabe, foi um resultado extraordinário. O Lula também teve 62% dos votos. No caso do Senado, Fabíola, aqui tem uma particularidade. Enquanto o bolsonarismo aqui unificou em torno da candidatura do ex-ministro, o campo lulista aqui, o campo progressista se dividiu. Quando você soma a votação do ex-prefeito Carlos Eduardo, do PDT, que estava oficialmente na nossa coligação e deu uma contribuição importante, assim como o MDB que veio, dentro daquela visão que o presidente Lula teve de fazer um movimento mais amplo, e se revelou necessário. Então, quando soma a votação do ex-prefeito Carlos Eduardo, que era o candidato apoiado oficialmente pela nossa coligação, pelo Lula, etc., e tal, tudinho, por mim, e a votação de uma candidatura do PSB, que surgiu depois, essa candidatura surgiu depois, mas quando soma as 2 candidaturas, nós tivemos muito mais votos do que o candidato vitorioso, o que mostra que o Rio Grande do Norte desejaria um outro caminho para o Senado. Sigamos. Governadora, a senhora falou de algumas ações do seu governo no primeiro mandato e de algumas propostas para o segundo. Mas se a gente pudesse resumir, né, qual é a marca do seu primeiro mandato e qual vai ser a prioridade do seu segundo governo, considerando, inclusive, né, que o Rio Grande do Norte, ele aparece na pesquisa do PNAD como o segundo estado mais desigual do país, o primeiro do Nordeste, né? Qual é a sua proposta para tornar o estado mais justo e menos desigual? Olha, primeiro, a marca do primeiro foi o trabalho de reconstrução, arrumar a casa, né? E meio uma pandemia, né? Onde um presidente de perfil negacionista, né? Sem compaixão, até hoje dói a gente relembrar daquela cena cruel dele debochando dos pacientes com Covid, presidente que demorou a comprar vacina, e isso custou a vida de muitos brasileiros e brasileiras. Enquanto isso, tinha aqui uma governadora ali o tempo todo lutando por vacina, seguindo a ciência, fortalecendo o SUS, foram mais de 856 leitos, nomeei mais de 5.500 profissionais da saúde, dos quais 2.800 hoje estão efetivados. Ao invés de hospital de campanha, nós investimos, foi na própria rede nossa, os hospitais regionais, e eu quero lhe dizer que a maioria da população do Rio Grande do Norte aprovou o modo com que a gente fez o enfrentamento à pandemia. Em primeiro lugar, o sentimento humano, de cuidar da saúde, de cuidar da vida. Então, repito, foi nesse contexto que a gente conseguiu arrumar a casa, fazer esse trabalho de reconstrução do Estado. Agora, para o próximo período, o combate à fome, e aqui nós teremos um parceiro muito, muito importante, que é o presidente Lula, mas nós já começamos, porque os investimentos que a gente tem feito na agricultura familiar têm dado resultado, tanto é que eu vou lhe dizer aqui um dado. Por exemplo, recentemente saiu uma pesquisa e o Rio Grande do Norte
o primeiro do Nordeste em segurança alimentar. E é o quarto do país em segurança alimentar, com mais de 50%. Claro que em que pese toda essa realidade que a gente tem de fome no nosso país, inclusive de mais de 40 mil famílias aqui na fila pelo Auxílio Brasil. Mas esse resultado que o Rio Grande do Norte apresentou do ponto de vista de segurança alimentar não é mágica, não. Isso é resultado do trabalho que temos feito. O fortalecimento da política da agricultura familiar, com o programa de compras governamentais, com os restaurantes populares. Aqui é R$ 1 apenas que se cobra pela refeição. A menor taxa do país. Programa do leite e outras iniciativas para fortalecer, para fazer o combate à desigualdade social. Então, assim, repito, o combate à fome, e aí vamos ter o presidente Lula, o desenvolvimento, né, um ambiente cada vez mais favorável aos investimentos, para trazer a iniciativa privada, para gerar mais empregos, porque nós temos aqui um bom diálogo com o setor empresarial, com o setor produtivo, e no campo das políticas sociais, continuar investindo cada vez mais na segurança, pelo que se faz necessário, de trazer paz e contribuir com o desenvolvimento, na saúde, fortalecer o SUS para valer, e aí, mais uma vez, a perspectiva de que teremos em Lula um importante aliado, inclusive revisando a tabela de financiamento do SUS, e a educação, que aí eu quero terminar com a questão da educação. Será uma bandeira mais prioritária ainda no meu segundo governo. Sabe por quê, Fabíola? Porque foi uma área muito afetada. 2 anos de pandemia. E nós tivemos uma parcela considerável dos nossos estudantes que ficou simplesmente excluída. Excluída porque, mesmo com o chamado ensino remoto, mas cadê a internet dentro de casa? Né? Não existia. Não existia de maneira nenhuma. Ou seja, a pandemia mostrou a exclusão digital das escolas, exatamente, em nosso país. Escancarou isso. E aí, lembre-se também do papel criminoso e omisso do Ministério da Educação. Um horror. 4 ministros, cada um pior do que o outro. O MEC hoje aí, sendo investigado sobre o suposto balcão de negócio, não fizeram uma reunião no período da pandemia. Né? Então, assim, diante desse quadro, que eu quero dizer a você que eu tenho um compromisso de fé e de vida, até na condição de professora que sou, de uma vida dedicada à educação. A educação vai merecer uma atenção especial. E não vou esperar iniciar o próximo mandato, já comecei. Por exemplo, escola conectada. Eu vou deixar todas as 615 escolas da rede estadual com Wi-Fi, inclusive no entorno da comunidade também. Já estou entregando os notebooks aos professores, os tablets, ou seja, os professores e estudantes vão ter as ferramentas tecnológicas necessárias para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. Segundo, a educação em tempo integral, fundamental, fundamental. Nós vamos ampliar a educação em tempo integral até 2000 e no próximo mandato, chegando a adicionar mais 228 escolas em regime de educação em tempo integral aqui no Rio Grande do Norte, e com meta, 58 a cada ano. Depois o ensino médio também. Os institutos estaduais de educação profissional, 12, 10 já estão com as obras em construção. Vai ser uma revolução, porque inspirado nos institutos federais, esses institutos estaduais de educação, para tornar o ensino médio aqui atrativo, combinando a formação geral com a qualificação, com a preparação exatamente para o trabalho. Dar continuidade ao plano de recuperação das nossas escolas, porque foi mais alterança que eu recebi. Tem escola aqui no Rio Grande do Norte que tem a idade da cidade e nunca passou por uma reforma. É assim. Então, assim, serão esses 4 anos onde nós vamos dar uma atenção muito especial à superação do analfabetismo. Eu estou falando aqui da terra onde Paulo Freire pisou, lá no chão de Angicos,
e plantou as sementes da mais bela experiência até hoje de enfrentamento ao analfabetismo, que foi o método de alfabetização 40 horas de Angicos. Por isso que aqui está já em andamento um programa de superação exatamente do analfabetismo e a valorização do magistério, porque eu quero dizer para você que o Rio Grande do Norte é o único estado que respeita o piso salarial nacional do magistério, que paga na íntegra, respeitando a integralidade e a paridade. E vamos convocar os professores, convocar a sociedade. É meu compromisso de fé e de vida dar uma atenção muito especial à educação, para a gente colocar a educação do Rio Grande do Norte num novo patamar, sem dúvida nenhuma, e repito, considerando ainda, mais ainda, o contexto da pandemia, por uma razão clara, que nós sabemos, né, que futuro tem qualquer país que se pretenda civilizado, inclusivo, com geração de emprego, né, com melhoria da renda do povo, com inclusão social, se não cuidar da educação, se não investir na educação. Ainda acrescento mais outra coisa, o Fabílio, me permita dizer, aqui também, no Rio Grande do Norte, tem uma professora governadora que realizou um sonho de gerações, que foi conferir autonomia plena financeira à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Era um sonho de mais de 4 décadas. Acabei com a lista tríplice para expressar o apreço e o zelo e o respeito que a gente tem pela democracia, que deve ser respeitada através da escolha livre e soberana. E por que conferir autonomia plena financeira à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte? Porque isso deveria ser prerrogativa do governo federal, mas, infelizmente, né, houve uma desresponsabilização desde o início, né, porque o governo Lula foi que conseguiu ampliar as oportunidades no campo da educação, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que conferir essa autonomia plena financeira à Universidade do Estado pelo papel que ela desempenha no contexto do desenvolvimento do Estado, a começar que é ela que interioriza o ensino superior no Rio Grande do Norte. É ela, por exemplo, que é responsável por 90% da formação dos nossos professores. Mas, enfim, é isso. Eu tenho esse sonho, que é de tornar o ensino médio no Rio Grande do Norte atrativo, né, para que os jovens queiram realmente vir na escola, permanecer na escola e saírem da escola preparados, não é apenas para a vida, né, mas para exatamente o mundo do trabalho. Agora, é evidente que tudo isso dentro de um contexto, volto a dizer, perspectiva concreta da volta do Lula, porque ao invés do MEC omisso, incompetente, negligente, irresponsável que nós temos hoje, que não está à altura de maneira nenhuma de exercer o seu papel enquanto coordenador da política educacional brasileira, de liderar o pacto federativo em defesa da educação, nós vamos ter no governo Lula exatamente o contrário, e já demos demonstração disso, me permita aqui dizer, até porque eu convivi, estava lá, 3 mandatos de deputada federal, eu convivi com aquele que seguramente foi o maior ministro da educação que esse país, a história contemporânea desse país teve, que foi Fernando Haddad. Eu vivi aquilo tudo de perto, toda aquela inclusão social do Reúne, da expansão das escolas técnicas, do piso salarial, do Fundeb, que eu fui a relatora num primeiro momento. Foi uma revolução a inclusão social no campo da educação que nós vivenciamos no governo do presidente Lula. E é disso que eu estou falando agora, é disso que reaviva a esperança da juventude do povo do Rio Grande do Norte, realizar esse sonho, Fátima governadora e Lula presidente, para que essas parcerias voltem para que a gente possa fazer um segundo mandato avançando cada vez mais. Inclusive, por exemplo, no campo da moradia popular, com Minha Casa Minha Vida, inclusive na retomada do fomento ao turismo, que é outra atividade econômica muito vigorosa, geradora de emprego que nós temos, e com Lula nós vamos ter financiamento, nós vamos ter políticas voltadas para incentivar exatamente esse setor.
Ok, governadora, muito obrigada pela gentileza de abrir um espaço aí na sua agenda, né? E conversar com a Carta Capital. Boa sorte aí no seu segundo mandato e até a próxima.